Glória a Deus. Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Amém. Hoje é domingo, são exatamente 1h59 da manhã. O domingo que nós comemoramos a Páscoa, Jesus ressuscitou. É um memorial para nós nos lembrarmos disso, é muito importante. Essa Páscoa que é tão diferente de tantas outras que nós já passamos, não é? Muitos vão estar com as suas famílias, tradicionalmente vai ter um almoço, mas muitos, mesmo com família, vão estar com saudade de outros que costumavam passar e não vão estar por causa desse vírus. Muitos vão estar sozinhos nas suas casas, mas louvando a Deus também porque não estão numa situação pior, porque tem muitos que vão estar no hospital. Muitos não vão poder ver seus parentes, não vão poder viajar como sempre fizeram. Enfim, é uma Páscoa totalmente diferente. Principalmente para o Brasil, que não tem experiência de guerras, uma geração inteira de 40, 60 anos, que não sabe o que é uma guerra, que não sabe o que essas coisas que todas que estão acontecendo, falta de alimentos, falta de dinheiro, preocupação com o dia de amanhã, politicagem, nem é política mais, é politicagem, né? Eu acho que a política realmente, como política, não existe mais. Mas eu não vou falar de vírus, nem de política, eu quero falar de Jesus. Eu gostaria de estudar um pouco com vocês aqui, rapidamente, uma passagem, mudando, porque eu estava falando só sobre o Salmo 91, mas Deus tem colocado isso no meu coração para hoje. Que essas palavras que são vivas, que é da Bíblia, possam estar consolando o coração de muitos, confortando, aumentando a fé, renovando as forças, renovando os votos. É um tempo de meditação na palavra de Deus, que eu vou ler em Marcos 16. Marcos 16 diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, aqueles que andavam indo para Emaús, lembra? E indo eles o anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Tantas lições nós temos nesse capítulo que tem 20 versículos, tantas lições. Eu gostaria de compartilhar algumas com vocês, versículo por versículo. As mulheres Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas e foram embalsamá-lo, como é costume dos judeus, não é? Os judeus, eu tive uma professora de hebraico judia e eu fui no sepultamento dela, e aqui no cemitério israelita no Jaraguá, em Belo Horizonte, a pessoa fica toda nua, eles lavam, envolvem em faixas brancas, sem roupa, sem nada, um caixão de madeira bem simples, e sepulta com muita honra, mas muito louvor a Deus. Muito louvor a Deus. É uma cerimônia muito tocante. Mas eles envolvem faixas, foi o que aconteceu com Jesus. Faixas perfumadas, embalsamá-lo. No primeiro dia da semana, que foi o domingo, que é hoje, agora, nós vamos acordar. Glória a Deus, trovoada. Está começando a chover, que eu consiga gravar o resto desse vídeo. E elas diziam umas outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E quantas vezes nós somos assim, né, irmãos? Nós vamos fazer algumas coisas e a gente fica preocupada. Mas como nós vamos fazer? Como vai ser? Que dinheiro que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos chegar lá? Tantas perguntas, mas se Deus tem um propósito nas coisas, nós não devíamos ficar nem um pouco preocupada. Como nós somos, né? Como nós somos. É complicado. Mesmo que a gente não queira, pode ser a pessoa de maior fé. Um dia ela vai passar por isso, de ficar questionando como as coisas vão acontecer. Mal sabiam elas que quando elas chegaram lá, a grande pedra, uma pedra muito pesada, pelas fotos, eu nunca tive a oportunidade de Israel, embora o Senhor já tenha me prometido, eu nunca ainda fui, mas todos que falam e as fotos que a gente vê, era uma pedra redonda enorme que corria sobre um trilho na frente da porta. Os anjos tiraram. Antes delas chegarem, já estava tudo resolvido. E quantas vezes a gente passa por isso, a gente fica agoniada, preocupado, e de repente, quando chega na situação, estava tudo já pronto, já estava tudo resolvido. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo. Se você tem alguma pendência, alguma pedra que precisa ser rolada, em nome de Jesus, confia. Ele vai rolar essa pedra e vai abrir essa porta para você e para mim. Entrando no túmulo, elas viram um jovem assentado lá direito, vestido de branco. Nada mais, nada menos de que um anjo tomou uma forma humana para falar com elas. E anjo fala com a gente. E ele falou assim:
Não vos atemorizeis, vocês estão buscando a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Veja o lugar onde ele foi posto. Ressuscitou. Isso me lembra que quando eu era espírita, eu fui espírita desde pequena, cresci na Federação Espírita de São Paulo, se bem que lá aprendi historinhas sobre Jesus, flanelógrafo sobre Jesus, mas não esse Jesus ressuscitado. E quando eu conheci Jesus, mais para frente, com 33 anos, em Goiânia, a coisa mais difícil de tirar da minha cabeça foi a reencarnação. E eu era tão teimosa, tão questionadora, dei tanto trabalho para minhas mães na fé. Eu dei tanto trabalho que eu tive 7 mães na fé. Mães na fé, para quem não sabe, é aquela pessoa, mãe na fé, pai na fé, é aquela pessoa que te leva para Jesus Cristo. Eu tive 7, porque eu estudei demais e eu contestava tudo. E elas, quando uma cansava, a outra levantava. Eram 7. Graças a Deus eu oro sempre e tenho muito carinho e amor por elas. Ai de mim se não fossem essas mulheres valorosas que não desistiram de mim, porque eu dei muito trabalho, eu contestei muito. Então a reencarnação foi a coisa mais difícil, porque eu cresci numa família espírita, eu vi minha mãe receber espíritos. Mas aí a minha teimosia me levou a pegar a Bíblia e ler de capa a capa, procurando a palavra reencarnação. Não há nenhuma vez essa palavra na Bíblia. E nós sabemos, depois que a gente faz teologia, estuda tudo, todas as religiões saíram da Bíblia. Todas as seitas, né? Pegam um versículo fora do contexto e viram um pretexto para criar uma igreja, uma seita. Então a reencarnação não existe. O que existe é a ressurreição. Jesus mesmo falou para Nicodemos. Nicodemos perguntou para Jesus, Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos falou, como é que eu vou nascer? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus falou, não, o que é da carne é carne, e carne morre, acabou. Na Bíblia está dito a morte e depois disso o juízo. Abraão e o rico e o Lázaro, a passagem que Jesus citou também, Jesus, estou falando tudo que Jesus fez. Eu não estou no Velho Testamento, mesmo que fosse, hoje é dia de falar sobre o que Jesus fez. Nessa passagem do rico e do Lázaro, o rico pediu, deixa pelo menos falar para os meus irmãos que não existe a reencarnação, que não existe o purgatório. Aí Deus falou para ele, não, há um abismo entre você e os outros, e os mortos não podem voltar mais. Então, só existe a ressurreição, e Jesus é o primogênito entre os mortos. Ele ressuscitou primeiro, e ele nos garantiu isso, que quando aqueles que têm o Senhor como seu Senhor, em toda a abrangência dessa palavra, e Salvador, só Ele pode salvar, só Ele morreu na cruz, só Ele não tinha nenhum pecado, só Ele ressuscitou e morreu daquela forma, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Só Ele pode nos ressuscitar. E elas foram, mas antes delas saírem de lá, voltando aqui no versículo 7, essa passagem falou muito comigo uma vez, porque eu era como Pedro. De vez em quando eu tinha vontade de cortar as orelhas de alguém. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes a gente nega Jesus? Quantas vezes nós mesmos cristãos desobedecemos o Senhor? Quantos pastores estão desobedecendo o Senhor, fazendo o que Deus não mandou fazer? Quantos irmãos estão se escondendo agora em cavernas?
Não digo aqueles que têm realmente um discernimento do que Deus está mandando realmente fazer. Mas quantos que têm saúde, têm vigor e não estão fazendo nada e Jesus está às portas para voltar? Mas essa passagem do versículo 7 fala tanto ao meu coração, porque um dia eu li e vi aqui, vou ler de novo. O anjo falou para elas: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu grifei esse aqui, a Pedro. Essa foi uma honra que o Senhor fez questão de dar a Pedro. Essa foi um consolo que Deus fez questão de dar a Pedro. O Judas não se arrependeu, foi e se suicidou. Mas Pedro, quando viu que o galo cantou e ele negou Jesus 3 vezes, Pedro saiu chorando que nem um doido, se arrependendo amargamente de ter negado o seu Jesus, quando ele falou: não, de maneira nenhuma eu vou te negar. Mas quando Jesus voltou, ele fez uma menção especial a Pedro. O anjo falou: ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Fez questão de falar o nome dele. Agora eu fico imaginando como é que Pedro deve ter ficado feliz quando as mulheres chegaram e falaram: Pedro, gente, acabamos de voltar do túmulo. Jesus está vivo, ele ressuscitou, o anjo falou conosco. E depois Maria falou, o próprio Jesus falou conosco, eu pensei que era o jardineiro. Mas olha, Pedro, ele falou teu nome. Aí Pedro falou, ele falou meu nome? Ele falou meu nome? No meio de todos os 12, ele falou meu nome? Jesus sabe o teu nome, filha. Jesus sabe o teu nome, filho. Mesmo que muita gente não te entenda, mesmo que muita gente não goste de você, mesmo que muita gente não te valorize pelos teus erros do passado, como Pedro errou, Jesus te valoriza. Ele vê o teu coração. Por isso se alegra nisso. Se alegra porque ele conhece o teu nome. E ele te chama pelo teu nome. Maria, Antônio, Davi, não sei teu nome, mas Deus sabe. E ele está te chamando. Se entrega para ele. E você vai ressuscitar e morar com ele o resto da sua eterna vida. E saindo elas, correram com medo. Aqui nesse capítulo fala muito que elas estavam com medo, assombradas, que eles estavam tristes, chorando. E hoje a gente vê muitos assim, não porque nós somos fortes, nós somos cristãos, eu tenho a força. Não, nós não temos nada se o Senhor não nos der. Não temas, diz o Senhor. Mas mesmo assim, se você temer, Ele está perto para te ajudar. Ele sabe que nós somos pó. Essa semana eu vi o vídeo de uma senhorinha que teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ele a abraçou, ele a beijou, ela contando em lágrimas. E ela falava assim, eu sou só um pozinho. Eu sou só um pozinho. Essa realmente converteu. Hoje a gente vê muita gente aceitando Jesus da boca para fora. Mas conversão é quando você tem um encontro real e pessoal com Ele. Sozinho, você e Deus. E havendo Ele ressuscitado, elas foram anunciar aos companheiros. E para variar, os homens não acreditaram nas mulheres. Jesus, hoje tem essa palavra que eu não gosto, porque essa palavra veio de uma
Vem de uma ideologia que eu também não gosto, empoderamento. Não gosto dessa palavra, mas se há um empoderamento, Jesus foi que empoderou primeiro as mulheres. Ele fez questão de aparecer para as mulheres. E outra coisa que eu não gosto é quando certos pastores machistas falam que Jesus apareceu para as mulheres porque elas são fofoqueiras. Não acho nenhuma graça nisso. E Jesus também não deve achar. Não deve achar nessa piadinha machista. Não sou feminista, mas esses estão sendo machistas. Porque Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Porque Jesus sabe que as mulheres têm um coração mais doce, mais manso, mais crédulo. Ele sabe que foi uma mulher que lavou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, enquanto os homens estavam lá perguntando o que ela poderia fazer com aquele dinheiro. Mas deixa para lá. Vamos continuar. Outro, ele passou conversando em Emaús, apareceu aos 11, quando estava à mesa. E quando Jesus apareceu naquela casa, ele censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E é o que acontece hoje. Muita gente não crê em nós. Não acredita que nós conhecemos Jesus pela palavra, pela oração, pelo jejum e por manifestações espirituais tremendas que o Espírito Santo dá àqueles que buscam. Mas não se importe com isso, assim como Jesus não se importou. Ele censurou a incredulidade e dureza do coração. Eu peço a Deus que nesse domingo de Páscoa nós possamos pedir: Senhor, tira a incredulidade e a dureza do nosso coração, para que possamos te ver em toda e qualquer situação. E como palavras finais antes de subir ao céu, Jesus deu uma ordem. Ele não fez um pedido. Ide está querendo dizer, na realidade, indo. Enquanto vocês vão indo. Ide também é um imperativo. No português é um imperativo. Imperativo é uma ordem. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Uma das minhas preocupações agora, e quando eu falo preocupações, não é porque eu estou triste, cabisbaixa, deprimida, não é nada disso. É preocupação, só isso. Uma das minhas preocupações é que como vai estar a igreja depois dessa pandemia? Depois que a igreja teve bastante tempo para se distrair com os canais abertos, com a Netflix de graça, com tudo facilitado, com tempo para ir para a geladeira, para a cama, para a cozinha, para o sofá, da cozinha para o sofá, não é? Será que leram a Bíblia? Será que estão se importando com os irmãos? Eu vi só 2 pastores no YouTube, sérios, fazendo cesta básica para os irmãos que estão passando necessidades. Mas a maioria eu vi preocupados em pedir o dízimo via depósito eletrônico. Como que vai estar a igreja depois desses dias que cada hora eles adiam mais para frente? Agora estão falando outubro. Misericórdia, que Deus não permita. Mas como estará a igreja? Como aqueles que estão aceitando a Jesus agora pelos canais do YouTube e de outras redes sociais, como eles vão se batizar? Eu vi um pastor batizando através da internet, enquanto o outro, do outro lado do Skype, estava jogando um balde d'água na cabeça na varanda, ele estava jogando água para o alto. Não, eu creio que Deus vai aceitar,
Porque Deus vê a singeleza do coração. Singeleza. Vê a pureza do coração. Às vezes um grande batismo num sítio, com batas bem bordadas, com hinos e cantos e orquestras, e às vezes Deus nem recebe, porque sabe que a pessoa saindo dali vai beber uma cerveja e fumar um cigarro. Tá doida para que acabe logo. Então, ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu queria dar um testemunho agora, mas o senhor está falando para não falar. Depois, um dia eu falo. Algo que aconteceu comigo, como que eu batizei uma pessoa que estava já em estado terminal, mas o senhor não está permitindo falar agora. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a ordem do Senhor, que nós podemos ir fazer a obra, que praga alguma chegará à nossa tenda, como está no Salmo 91. Paulo, quando escapou de um naufrágio, Paulo é o nosso maior exemplo de pessoa perseguida, surrada, teve que sair da cidade pelo muro dentro de uma cestinha, que os caras colocaram ele dentro da cestinha e puxaram e botaram ele lá para fora do muro, todo quebrado, levaram para casa, curaram. Aí Paulo voltava a pregar, voltava a ser preso, voltava a apanhar. Pegou o navio afundou, chegaram todos em terra firme. Quando ele vai fazer uma comida, acende o fogo, tem uma víbora, uma cobra ali dentro do alimento, da panela, e pica ele. Aí fica todo mundo olhando, esperando o cara morrer. E Paulo não morre. Paulo era imortal? Não, não era a hora dele. Paulo ainda tinha que fazer a obra, tinha que fazer mais coisas. Então, meu irmão, Jesus está voltando. Ele ainda quer que você faça alguma coisa. Se você não morreu até agora, Ele quer que você faça alguma coisa, que você ganhe almas. Ele nos garante: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Acompanhar enquanto vocês estão indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Em meu nome expelirão demônios. No nome dele os demônios têm que sair. Vocês falarão novas línguas, não importa se os outros falam mal de você. Se você fala se eles zombam de você, se fazem meme de você, não importa. Vocês vão pegar em serpentes, vocês vão pegar vírus, bactérias, pode até ficar dodói, mas não vai morrer. Se ele tem um propósito na tua vida, se alguma coisa você mortífera beber, se algum vizinho vir todo engraçadinho te dar uma coisa para comer e tá macumbado, você vai orar, agradecer o alimento, como N histórias eu já escutei, e não vai te fazer mal. Se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. A garantia quem está dando é Jesus. Ele está dando uma garantia. Se você for, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir, se você está de quarentena, se você é de risco, grava um vídeo, como eu estou fazendo. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem no WhatsApp, enquanto o WhatsApp ainda está aceitando. Porque vai chegar um tempo que essas portas vão ser fechadas para nós. E para terminar, a ascensão de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo ascendeu. Todo mundo viu, está gravado em pedra. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós vamos ver muitos sinais, quanto a isso eu tenho que explicar. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo antes da volta do Senhor, nós vamos ver muitos sinais e maravilhas. Vai haver um avivamento, mas esse avivamento não é oba-oba, é de arrependimento. E quando vier esse avivamento de arrependimento verdadeiro, da igreja toda, vai ter muitos sinais, muitas curas, muitos arrebatamentos, muitas pessoas sendo transladadas, como foi Filipe. Você está num lugar aqui, de repente você está lá no outro país, você não sabe como você está lá. Vai acontecer muitos mistérios e maravilhas, mas também vai ter muitos sinais que não são de Deus. Por isso, eu aconselho, ore por discernimento. O Blue Beam está aí, jogando luzes, som, cores. Os discos voadores, que na realidade não são, estão aparecendo. Figuras de cruz, de ídolos, de coisas estão aparecendo no céu. Não acredite. Peça discernimento. E o que o crente mais precisa no dia de hoje é discernimento de espíritos e ser cheio do Espírito Santo em santidade. Amém? Essa é a minha palavra, que não é minha, que é do Senhor, que Ele possa completar no seu coração aquilo que eu não falei. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor e quero orar. Pai Santo, Pai perfeito, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ler a Tua palavra ainda em liberdade, quando em tantos países cristãos estão morrendo pela sua fé, estão sendo presos, estão sendo condenados, estão sendo torturados. Muito obrigado por essa liberdade que nós ainda temos. Perdoa os nossos pecados. Como disse aqui, Senhor, perdoa a nossa incredulidade e dureza de coração. Perdoa-nos, Senhor, quando nós duvidamos daqueles que nos contam experiências que tiveram e nós levamos só para o lado da psicologia ou para o lado do humanismo, Senhor. Perdoa aqueles que não acreditam em nós, na nossa própria família. Aqueles, Senhor, que nós oramos e clamamos e choramos para que haja ainda tempo de arrependimento antes que Tu voltes e leve a Sua igreja embora. Senhor, o Senhor falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós cremos nessa palavra até o último dia da nossa vida. Jesus, querido, amado Jesus, como eu sempre te falo, eu te amo, mas eu sinto que eu te amo sempre menos do que deveria. Não sou digna do seu amor, mas te agradeço porque o Senhor foi até o fim, corajosamente. O Senhor poderia, só com um olhar, fulminar todos aqueles soldados. Mas o Senhor foi até o fim, obediente, como ovelha muda no matadouro. Quando o Senhor derramou seu sangue, a terra tremeu, o dia se transformou em noite e muitos túmulos abertos, saíram muitos ressuscitados. Foi a primeira ressurreição ali, Senhor. E voltaram para suas casas. Senhor, como que as pessoas podem duvidar disso? Mas só podem entender também pelo Espírito. Espírito Santo, sopra na vida de cada um que está ouvindo esse vídeo. Dá a eles uma Páscoa de paz.
que eles saibam que Páscoa é lembrar do Senhor, buscar o Senhor, estar com o Senhor enquanto se pode achar. Que Páscoa não é coelho. Isso foi uma estratégia para tirar a atenção das pessoas do Senhor. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é ovo. Páscoa é o dia da vitória do Senhor sobre todo principado e potestade. O Senhor pegou a chave da morte e do inferno e só morre quando o Senhor quer. Aleluia, Jesus. Não temos como te agradecer. Abençoa meus irmãos e irmãs, os ouvintes de toda e qualquer religião que estiver ouvindo, que eles entreguem seu coração para o Senhor e que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias, converte os nossos amados, Pai. Essa é a nossa oração mais constante, porque sabemos que há uma eternidade contigo, com Deus e com os anjos e com os santos de Deus, mas também há uma eternidade afastada do Senhor para sempre. Obrigada por nos alcançar. A ti toda a honra, Jesus, toda a glória, Jesus, todo louvor, Jesus, amado da nossa alma. É no teu nome que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa.